Sejam bem-vindos ao canal do Pirata Contador de História. Hoje a história é de como uma nação pode desaparecer completamente do mapa do mundo e ainda assim se recusar a morrer. Como um povo pode ser sentenciado ao esquecimento por mais de um século, ter sua terra transformada no epicentro do maior conflito da história humana, testemunhar o abismo mais profundo da crueldade e ainda assim encontrar forças para ressurgir das cinzas, mais forte e mais determinado do que nunca. Esta não é uma lenda, não é um conto de fadas. É a história real de uma terra no coração da Europa, uma ponte entre o leste e o oeste, que por sua localização estratégica foi tanto uma bênção quanto uma maldição. Uma terra de planícies férteis que se estendem até onde os olhos podem ver, de florestas ancestrais onde bisões ainda vagam livres, mas sem montanhas ou mares para protegê-la de impérios famintos. A história de um povo que foi apagado, dividido, ocupado e sentenciado ao esquecimento por 123 longos anos. Mas de alguma forma impossível, sua alma sobreviveu. Nos sussurros de sua língua proibida, nas melodias melancólicas de Chopin tocadas em segredo, na fé inabalável de suas igrejas clandestinas e na coragem silenciosa de seus heróis esquecidos. Esta é a história da Polônia, a história de como a esperança pode ser mais forte que os impérios, de como a identidade pode sobreviver quando tudo mais foi destruído, de como um povo pode se recusar a aceitar seu próprio fim. Nossa jornada começa há mais de 1000 anos, nas vastas planícies da Europa Central. Imagine um mundo sem fronteiras definidas, onde tribos nômades e assentadas disputavam território e recursos. Entre elas, destacavam-se os Polani, literalmente o povo dos campos. Eram eslavos que haviam se estabelecido nas margens do rio Vístula, o grande rio que ainda hoje é a artéria vital da Polônia, nascendo nas montanhas dos Cárpatos e desaguando no Mar Báltico após mais de 1000 quilômetros de jornada. Em meio a essas tribos surge uma dinastia que mudaria tudo, a dinastia Piast. Seu nome vem de Piast, o rodeiro, um camponês lendário que, segundo as crônicas, fundou a linhagem. Mas é com seu descendente, Mieszko I, que a história documentada realmente começa. Mieszko era um líder astuto. Ele sabia que para sobreviver entre vizinhos poderosos precisava de mais do que espadas. Precisava de legitimidade. Precisava de aliados. E assim, no ano de 966, ele fez uma escolha que ecoaria através dos séculos. Ao se casar com Dobrawa, a princesa cristã da Boêmia, ele aceitou o batismo e converteu seu povo ao cristianismo. Este não foi apenas um ato de fé, foi um movimento geopolítico de gênio. O batismo da Polônia alinhou a jovem nação com a cultura ocidental e com Roma, protegeu-a da conversão forçada pelos vizinhos germânicos que usavam a cristianização como pretexto para a conquista e deu à Polônia um lugar à mesa das nações europeias. Mieszko transformou uma confederação de tribos em um estado reconhecido. Seu filho, Boleslaw, o Bravo, continuaria esse legado com punho de ferro e visão estratégica. Ele expandiu as fronteiras, conquistou territórios e em 1025 foi coroado o primeiro rei da Polônia. A águia branca, que até hoje é o símbolo nacional, já adornava seus estandartes. Dizem que Boleslaw viu uma águia branca pousada em seu ninho ao pôr do sol e tomou isso como um sinal divino. Mas a história da Polônia, como você logo aprenderá, raramente é uma linha reta ascendente. Após a morte de Boleslaw III, em 1138, o reino foi dividido entre seus filhos, mergulhando em mais de um século de fragmentação. A Polônia se tornou um mosaico de ducados rivais, enfraquecida por dentro enquanto vizinhos poderosos cresciam ao redor. Foi preciso um líder excepcional para reunificar a nação. Seu nome
era Casimiro III. E a história o conhece como Casimiro, o Grande, o único rei polonês a receber esse título. Ele não era um conquistador sedento por sangue. Era um construtor, um legislador, um visionário. Casimiro, o Grande, governou de 1333 a 1370. Ele fortaleceu a economia, estabeleceu um código de leis que protegia até os mais pobres e fez algo revolucionário para a época. Protegeu ativamente a comunidade judaica que estava sendo perseguida em toda a Europa. Sob seu reinado, a Polônia se tornou um refúgio e milhares de judeus migraram para lá, trazendo consigo comércio, conhecimento e cultura. Em 1364, Casimiro fundou a Universidade de Cracóvia, uma das mais antigas do mundo, que ainda existe hoje. Ele construiu castelos, fortificações e cidades inteiras. Disse que ele encontrou uma Polônia de madeira e a deixou de pedra. Mas Casimiro morreu sem herdeiros masculinos, marcando o fim da dinastia Piast. A Polônia estava prestes a entrar em sua era de ouro, mas sob uma nova dinastia. Com o fim da dinastia Piast, a coroa polonesa passou para uma rainha extraordinária, Jadwiga. Ela tinha apenas 11 anos quando foi coroada rei. Sim, rei, não rainha, da Polônia em 1384. Era uma manobra política para dar-lhe plenos poderes reais. E com esses poderes, ela faria uma escolha que mudaria o mapa da Europa. Em 1385, Jadwiga se casou com Jogaila, o grão-duque da Lituânia, um dos últimos líderes pagãos da Europa. Ele se converteu ao cristianismo, tomou o nome de Władysław II e juntos eles uniram dois reinos. Nascia a União Polaco-Lituana, uma das maiores potências que a Europa já viu. Mas essa união não foi apenas um casamento político. Ela tinha um inimigo comum, os Cavaleiros Teutônicos. Essa ordem militar, que havia começado como cruzados na Terra Santa, agora controlava vastos territórios no Báltico e pressionava tanto a Polônia quanto a Lituânia. A tensão cresceu por décadas até que, inevitavelmente, explodiu em guerra. Em 15 de julho de 1410, os exércitos se encontraram perto das vilas de Grunwald e Tannenberg. Foi uma das maiores e mais sangrentas batalhas da Idade Média. Estima-se que 50.000 homens lutaram naquele dia sob o sol escaldante do verão. De um lado, os cavaleiros teutônicos, com sua disciplina prussiana e armaduras reluzentes. Do outro, a aliança polaco-lituana, com cavaleiros poloneses, guerreiros lituanos, mercenários boêmios e até tártaros. A batalha durou horas, o sangue tingiu os campos de vermelho. Mas no final, a vitória da aliança foi total e decisiva. O grão-mestre dos cavaleiros teutônicos morreu no campo de batalha, junto com a maioria de seus comandantes. O poder da ordem foi quebrado para sempre. A Polônia e a Lituânia anunciaram sua chegada como grandes potências europeias. Nos séculos seguintes, a comunidade polaco-lituana floresceu de maneiras que poucos estados conseguiram. Em 1569, a União de Lublin transformou a união pessoal em uma república federal, oficialmente chamada de República das Duas Nações. No seu auge, era o segundo maior país da Europa, perdendo apenas para a Rússia, estendendo-se do Mar Báltico ao Mar Negro. Mas o que tornava a comunidade verdadeiramente única não era apenas seu tamanho, era sua diversidade e tolerância. Em uma Europa rasgada por guerras religiosas, católicos massacrando protestantes, protestantes queimando católicos, todos perseguindo judeus, a comunidade polaco-lituana era um oásis de coexistência. Católicos, ortodoxos, protestantes, muçulmanos tártaros e a maior população judaica do mundo conviviam sob uma lei de tolerância religiosa garantida pela Confederação de Varsóvia de 1573. A nobreza polonesa, a Szlachta,
tinha poderes extraordinários. Eles elegiam seus reis e podiam até depô-los. Era uma democracia nobiliárquica, onde cerca de 10% da população tinha direitos políticos, uma porcentagem altíssima para os padrões da época. Mas essa liberdade também tinha um lado negro. O liberum veto, o direito de qualquer nobre vetar qualquer lei, eventualmente paralisaria o governo. Foi nessa era de ouro que a cultura polonesa floresceu. Em Cracóvia, a universidade atraía estudantes de toda a Europa. E foi lá que um cônego chamado Nicolau Copérnico, no início do século XVI, ousou desafiar milênios de dogma. Ele propôs que não era o Sol que girava ao redor da Terra, mas a Terra que girava ao redor do Sol. Sua obra, Das Revoluções das Esferas Celestes, publicada no ano de sua morte, em 1543, iniciou a Revolução Científica e mudou para sempre a forma como a humanidade via seu lugar no universo. Mas a grandeza atrai a cobiça, e a liberdade, quando levada ao extremo, pode levar à anarquia. A nobreza polonesa, tão orgulhosa de suas liberdades, tinha tanto poder que podia paralisar o governo. Enquanto a Polônia debatia interminavelmente, seus vizinhos se fortaleciam. A Rússia, sob os czares, expandia-se. A Prússia militarizava-se. A Áustria consolidava-se. Em 1655, a tempestade perfeita desabou sobre a comunidade. A Suécia, sob o rei Carlos X Gustavo, uma superpotência militar da época, invadiu. O que se seguiu foi chamado de Potop, o dilúvio. E foi exatamente isso, uma inundação de destruição. Por 5 anos, a Polônia foi saqueada, queimada e devastada. Os suecos marcharam quase sem resistência, ocupando Varsóvia e Cracóvia. Castelos foram destruídos, bibliotecas queimadas, tesouros saqueados. 1/3 da população pereceu, por guerra, fome e doença. Cidades inteiras foram apagadas do mapa. Foi um trauma nacional, do qual a comunidade nunca se recuperaria completamente. A Polônia havia sido uma das nações mais ricas da Europa. Após o dilúvio, estava arruinada. Mas mesmo em seu declínio, a Polônia ainda era capaz de momentos de grandeza extraordinária. Em 1683, o Império Otomano, sob o comando do grão-vizir Kara Mustafa, estava às portas de Viena, sitiando a capital dos Habsburgos. Se Viena caísse, toda a Europa Central estaria aberta aos otomanos. O Papa Inocêncio XI clamou por ajuda, e a Polônia, apesar de suas próprias feridas, respondeu. O rei Jan III Sobieski, um dos maiores comandantes militares de sua época, liderou um exército de socorro através das montanhas. Em 11 e 12 de setembro de 1683, ele ordenou a maior carga de cavalaria da história. 18.000 cavaleiros, liderados pelos lendários Hussardos Alados, cavaleiros com asas de águia ou penas de avestruz presas às costas que faziam um som aterrorizante ao galopar, desceram das colinas de Kahlenberg como uma avalanche de aço. O exército otomano, que havia sitiado Viena por 2 meses, foi completamente esmagado. Kara Mustafa fugiu, deixando para trás sua tenda, seus tesouros e, segundo a lenda, sacos de grãos de café que introduziram a bebida em Viena. Sobieski escreveu ao Papa: "Viemos, vimos, Deus venceu." Viena foi salva, a Europa foi salva. Foi o último grande momento de glória da comunidade polaco-lituana. Mas a glória não pôde salvar a Polônia de si mesma. O liberum veto paralisava o governo. Qualquer nobre podia vetar qualquer lei, e frequentemente o faziam, muitas vezes subornados por potências estrangeiras. A Polônia tornou-se um estado disfuncional, incapaz de se reformar, incapaz de se defender. O heroísmo em Viena não pôde salvar a Polônia de seus próprios demônios internos. A anarquia continuou. Mas em uma tentativa desesperada e corajosa de se salvar,
patriotas poloneses iluminados criaram a Constituição de 3 de maio de 1791. Foi a primeira Constituição moderna da Europa, a segunda do mundo, depois apenas da Constituição americana. Ela aboliu o liberum veto, fortaleceu o poder central, garantiu direitos aos burgueses e até melhorou a condição dos camponeses. Mas era tarde demais. Seus vizinhos, Rússia, Prússia e Áustria, viram a reforma como uma ameaça. Uma Polônia forte e reformada era perigosa. Era melhor uma Polônia fraca, ou melhor ainda, nenhuma Polônia. Em 5 de agosto de 1772, a primeira partição. Rússia, Prússia e Áustria simplesmente dividiram partes do território polonês entre si, como se fosse um bolo. A Polônia perdeu 1/3 de seu território e metade de sua população. Em 23 de janeiro de 1793, a segunda partição. Mais território foi arrancado. Um herói chamado Tadeusz Kościuszko, que havia lutado pela liberdade na Revolução Americana ao lado de George Washington, retornou à sua terra natal para liderar um levante desesperado em 1794. Ele proclamou a insurreição em Cracóvia, mobilizou camponeses e nobres, e por alguns meses pareceu que a Polônia poderia se salvar. Mas os exércitos russos e prussianos eram grandes demais, bem equipados demais. Kościuszko foi ferido e capturado. O levante foi esmagado. Em 24 de outubro de 1795, o golpe final. A terceira partição. A Polônia foi completamente dividida entre Rússia, Prússia e Áustria. Deixou de existir, apagada do mapa. Uma nação que havia sido uma grande potência europeia, que havia salvado Viena, que havia sido um farol de tolerância e cultura, simplesmente desapareceu. Por 123 longos anos, ser polonês era um crime em sua própria terra. A língua polonesa foi proibida nas escolas, a cultura foi suprimida. Os ocupantes tentaram apagar a própria ideia de uma identidade polonesa. Na parte russa, poloneses foram deportados para a Sibéria. Na parte prussiana, houve tentativas sistemáticas de germanização. Na parte austríaca, o controle era um pouco mais leve. Mas ainda assim, a Polônia não existia. Mas a nação vivia. Vivia no coração de seu povo. Vivia na poesia de Adam Mickiewicz, cujo épico Pan Tadeusz mantinha a memória nacional viva. Vivia na música de Frédéric Chopin, que, exilado em Paris, compunha polonesas e mazurcas que choravam pela pátria perdida. Quando Chopin morreu em 1849, seu coração foi contrabandeado de volta para ser enterrado em uma igreja em Varsóvia, onde permanece até hoje. Os poloneses se levantaram repetidamente. O levante de novembro de 1830 a 1831, liderado por cadetes militares em Varsóvia contra o domínio russo, foi brutalmente esmagado. O levante de janeiro de 1863, a última grande insurreição, também foi derrotado, seguido por repressão ainda mais severa. Mas a identidade polonesa não morreu. Ela se refugiou nas famílias, nas igrejas clandestinas, nos livros escondidos, nas canções sussurradas. A Polônia era uma nação sem Estado, mas ainda era uma nação. Até que em 1918, das cinzas da Primeira Guerra Mundial, o milagre aconteceu. Os 3 impérios que haviam devorado a Polônia ruíram. O Império Russo caiu na Revolução Bolchevique. O Império Austro-Húngaro se desintegrou. O Império Alemão foi derrotado. Em 11 de novembro de 1918, o Marechal Józef Piłsudski, que havia sido preso pelos alemães, foi libertado e assumiu o comando. Ele proclamou a independência da Polônia. Após 123 anos, a Águia Branca voou livre outra vez. Multidões encheram as ruas de Varsóvia, chorando de alegria. A Polônia havia ressuscitado. Os 20 anos seguintes foram de construção frenética.
A Polônia tinha que unir 3 partes que haviam sido separadas por mais de um século, cada uma com sistemas legais, econômicos e educacionais diferentes. Tinha que construir um exército, uma economia, uma identidade unificada. E conseguiu. A Segunda República Polonesa foi vibrante, caótica, imperfeita, mas livre. 1º de setembro de 1939, 5 horas da manhã. O couraçado alemão Schleswig-Holstein abriu fogo contra a guarnição polonesa em Westerplatte, perto de Gdańsk. Minutos depois, bombardeiros Stukas mergulharam sobre cidades polonesas, lançando suas bombas. A Blitzkrieg havia começado. A Alemanha nazista invadiu pelo oeste com esmagadora superioridade. Mas a Polônia resistiu. Ao contrário do mito de que a cavalaria polonesa atacou tanques com lanças, uma propaganda nazista, o exército polonês lutou ferozmente, mas estava em desvantagem numérica e tecnológica. Então, em 17 de setembro, a facada nas costas. A União Soviética invadiu pelo leste, cumprindo o pacto Ribbentrop-Molotov, o acordo secreto entre Hitler e Stalin para dividir a Europa Oriental. A Polônia foi novamente crucificada entre 2 tiranos. Em menos de um mês, a Segunda República Polonesa deixou de existir. Começava o capítulo mais escuro da história humana e a Polônia era o seu palco principal. 6 milhões de cidadãos poloneses foram mortos durante a guerra. 1/5 da população, metade deles, 3 milhões, eram judeus. A Polônia tinha a maior comunidade judaica do mundo, mais de 3 milhões de pessoas. Quase todos foram exterminados. Em Varsóvia, os nazistas criaram o maior gueto da Europa. 400 mil judeus foram confinados em uma área de apenas 4 quilômetros quadrados, cercados por muros de 3 metros de altura. Era um inferno de fome, doenças e desespero. Milhares morriam nas ruas todos os dias. Em julho de 1942, os nazistas começaram as deportações em massa do gueto para o campo de extermínio de Treblinka. 300 mil judeus foram enviados para a morte em apenas 2 meses. Quando os sobreviventes perceberam que a deportação significava morte certa, eles decidiram resistir. Em 19 de abril de 1943, quando os nazistas entraram no gueto para a deportação final, foram recebidos com tiros e bombas caseiras. O levante do gueto de Varsóvia havia começado. Alguns milhares de combatentes mal armados enfrentaram o exército alemão por quase um mês. Foi um ato de desafio final, uma escolha de morrer lutando em vez de morrer como ovelhas. Os nazistas queimaram o gueto quarteirão por quarteirão. Quase todos os combatentes morreram, mas eles mostraram que mesmo no inferno, a dignidade humana pode resistir. E o inferno tinha muitos nomes. Auschwitz-Birkenau, onde mais de 1 milhão foram assassinados. Treblinka, onde 800 mil foram mortos. Sobibor, Majdanek, Belzec, Chelmno, campos de extermínio construídos em solo polonês ocupado, onde o genocídio foi industrializado. Câmaras de gás disfarçadas de chuveiros, fornos crematórios funcionando dia e noite, o cheiro de carne queimada pairando sobre a paisagem. E em meio a essa escuridão, a União Soviética cometeu seu próprio crime monstruoso. Na primavera de 1940, na floresta de Katyn e em outros locais, a Polícia Secreta Soviética, a NKVD, executou sistematicamente 22 mil oficiais poloneses, intelectuais e líderes. Um tiro na nuca, um após o outro. Stalin queria decapitar a liderança polonesa para facilitar a futura dominação soviética. Mas é na escuridão mais profunda que a luz dos heróis brilha mais forte. Irena Sandler era uma assistente social em Varsóvia. Quando o gueto foi criado, ela obteve permissão para entrar sob o pretexto de controlar doenças infecciosas. Mas sua verdadeira missão era outra:
ela contrabandeou crianças judias para fora do gueto, escondendo-as em ambulâncias, caixões, sacos de lixo, qualquer coisa que funcionasse. Ela as colocava com famílias polonesas ou em conventos. Ela mantinha listas com os nomes verdadeiros das crianças enterradas em jarros sob uma macieira, esperando o dia em que pudessem ser reunidas com suas famílias. Irena salvou 2.500 crianças. Ela foi eventualmente capturada pela Gestapo, torturada, teve as pernas e os pés quebrados. Mas ela não revelou nada. Ela foi condenada à morte, mas membros da resistência polonesa subornaram guardas e a resgataram. Ela sobreviveu à guerra e viveu até 2008, aos 98 anos, uma heroína quase esquecida. Witold Pilecki era um soldado do exército polonês. Em 1940, ele fez algo que parece loucura. Ele se ofereceu para ser preso em Auschwitz. Sua missão era organizar a resistência por dentro e coletar informações sobre o que realmente estava acontecendo no campo. Ele foi preso em uma batida em Varsóvia e enviado para Auschwitz com o número de prisioneiro 4335. Por 2 anos e meio, Pilecki organizou células de resistência dentro do campo. Ajudou prisioneiros a sobreviver e enviou relatórios secretos para fora, detalhando as atrocidades nazistas. Seus relatórios foram alguns dos primeiros relatos sobre o Holocausto a chegar ao Ocidente, mas o mundo não quis acreditar. Em 1943, Pilecki escapou e continuou lutando. Após a guerra, o regime comunista o executou como espião do Ocidente em 1948. Ele foi reabilitado apenas após a queda do comunismo. E então, em 1º de agosto de 1944, enquanto o exército soviético esperava do outro lado do rio Vístula, a própria cidade de Varsóvia se levantou. O Levante de Varsóvia. O exército da pátria polonesa, a resistência clandestina, acreditava que os soviéticos estavam prestes a entrar na cidade. Eles queriam libertar Varsóvia antes que os soviéticos chegassem para garantir que a Polônia permanecesse independente. Por 63 dias, 35.000 combatentes da resistência lutaram contra a máquina de guerra nazista. Eles lutaram casa por casa, rua por rua, nos esgotos, nos escombros. Mulheres e crianças carregavam munição. Médicos operavam em porões sem anestesia. Mas os soviéticos não vieram. Stalin ordenou que seu exército esperasse do outro lado do rio, permitindo que os nazistas esmagassem a resistência polonesa. Hitler, furioso com a rebelião, ordenou que Varsóvia fosse completamente destruída. Esquadrões especiais foram enviados para queimar e explodir sistematicamente cada edifício, cada monumento, cada igreja. Quando o levante finalmente terminou em 2 de outubro, 18.000 combatentes haviam morrido, 180.000 civis foram massacrados e 85% da cidade estava em ruínas. Varsóvia era um cemitério de escombros, mas eles mostraram ao mundo o que significava a alma inquebrável da Polônia. E mesmo após a guerra, a liberdade não veio. A Polônia foi traída pelos aliados na Conferência de Yalta. Roosevelt e Churchill, exaustos pela guerra e precisando de Stalin para derrotar o Japão, entregaram a Europa Oriental à esfera de influência soviética. A Polônia, que havia lutado ao lado dos aliados desde o primeiro dia da guerra, foi abandonada. Outra sombra, a da cortina de ferro, caiu sobre a nação. As fronteiras foram redesenhadas. A Polônia foi literalmente movida para o oeste. Cidades como Lviv e Vilnius, que haviam sido polonesas, foram incorporadas à União Soviética. Em troca, a Polônia recebeu territórios alemães no oeste, incluindo cidades como Breslau, que se tornou Wrocław, e Danzig, que se tornou Gdansk. Milhões de pessoas foram deslocadas em ambas as direções. O Partido Operário Unificado Polonês, controlado por Moscou, assumiu o poder.
A Polônia tornou-se oficialmente a República Popular da Polônia, um estado satélite soviético. A reconstrução começou, mas sob o jugo comunista. Varsóvia foi reconstruída das ruínas, tijolo por tijolo. Mas a liberdade não foi reconstruída com ela. Mas o espírito polonês não podia ser aprisionado. Protestos em 1956 em Poznań, onde trabalhadores marcharam exigindo pão e liberdade, foram esmagados por tanques. Protestos estudantis em 1968 foram reprimidos. Protestos de trabalhadores em 1970 na costa do Báltico foram recebidos com balas. Dezenas foram mortos. Mas a chama nunca se apagou. Em 1976, intelectuais e trabalhadores formaram o KOR, o Comitê de Defesa dos Trabalhadores, apoiando aqueles perseguidos pelo regime. A sociedade civil clandestina crescia. Então, em 1978, um terremoto espiritual abalou não apenas a Polônia, mas todo o bloco comunista. O arcebispo de Cracóvia, Karol Wojtyła, foi eleito Papa. Ele tomou o nome de João Paulo II. Era a primeira vez em 450 anos que um não-italiano se tornava Papa. E ele era polonês. Em junho de 1979, João Paulo II fez sua primeira viagem papal à Polônia. 1 milhão de pessoas se reuniram para a missa em Varsóvia. Milhões encheram as ruas onde quer que ele fosse. E em suas homilias, ele disse palavras que ecoaram como um trovão. Não tenhais medo. Ele falou sobre dignidade humana, sobre direitos humanos, sobre a importância da fé e da identidade nacional. O regime comunista não podia prender o Papa, e sua mensagem plantou sementes que logo germinariam. 2 anos depois, em agosto de 1980, nos estaleiros Lenin, em Gdansk, trabalhadores entraram em greve. Eles exigiam melhores condições, mas também algo revolucionário: o direito de formar um sindicato independente. Um eletricista de bigode chamado Lech Wałęsa escalou o muro do estaleiro e se juntou aos grevistas. Ele rapidamente se tornou seu líder. Após semanas de negociações tensas, o regime cedeu. Nascia o Solidariedade, o primeiro sindicato independente do bloco soviético. Em meses, 10 milhões de poloneses, 1/4 da população, se juntaram. Era um movimento de massa como nenhum outro no mundo comunista. Moscou estava alarmada. O regime polonês, sob pressão soviética, respondeu com a lei marcial em 13 de dezembro de 1981. Tanques nas ruas, toque de recolher. Wałęsa e milhares de ativistas foram presos. O Solidariedade foi banido, mas era tarde demais. A semente da liberdade havia sido plantada. O Solidariedade continuou na clandestinidade. E em 1983, Lech Wałęsa recebeu o Prêmio Nobel da Paz, trazendo atenção internacional para a causa polonesa. Ao longo dos anos 80, o regime comunista se enfraquecia. A economia estava em colapso. A legitimidade estava esgotada. E em 1988, com a União Soviética sob Gorbachev adotando a glasnost e a perestroika, o regime polonês percebeu que não tinha saída. Em 1989, o regime sentou-se para negociar com o Solidariedade nas chamadas Conversações da Mesa Redonda. Eles concordaram em realizar eleições parcialmente livres em junho. O Solidariedade venceu de forma esmagadora, conquistando 99 dos 100 assentos do Senado disponíveis. Em agosto de 1989, Tadeusz Mazowiecki, do Solidariedade, tornou-se o primeiro-ministro não comunista da Europa Oriental desde os anos 40. A Polônia foi a primeira nação a se libertar pacificamente do domínio soviético. O muro que dividia a Europa começou a ruir, e foram os poloneses que deram as primeiras marteladas. Hoje a Polônia está de pé, livre, próspera, orgulhosa.
Em 1999, a Polônia ingressou na OTAN, garantindo sua segurança. Em 1º de maio de 2004, junto com outros 9 países, a Polônia ingressou na União Europeia. Foi um retorno simbólico à família europeia, da qual sempre fez parte. A transformação foi extraordinária. A Polônia passou de uma economia comunista falida para uma das economias mais dinâmicas da Europa. Varsóvia, que havia sido reduzida a escombros, é hoje uma metrópole vibrante de arranha-céus e startups. Cracóvia preservou seu charme medieval e é um dos destinos turísticos mais populares da Europa. Mas a Polônia não esqueceu seu passado. Em Auschwitz-Birkenau, o campo foi preservado como memorial e museu, um testemunho permanente dos horrores do Holocausto. Mais de 2 milhões de pessoas visitam todos os anos, para lembrar, para aprender, para garantir que nunca se esqueça. Em suas florestas ancestrais, como a floresta de Białowieża, uma das últimas florestas primárias da Europa, o bisão europeu, que estava à beira da extinção, agora corre livre. 500 a 800 desses majestosos animais, os maiores mamíferos terrestres da Europa, vagam entre árvores que têm mais de 500 anos. Nas profundezas da terra, as minas de sal de Wieliczka, que operam há mais de 700 anos, revelam um mundo subterrâneo de capelas inteiras esculpidas em sal por mineiros devotos. A Capela de Santa Kinga, a mais de 100 metros abaixo da superfície, com seus lustres de cristais de sal e esculturas intrincadas, é uma obra-prima de fé e trabalho. A Polônia moderna enfrenta desafios como qualquer nação. Debates sobre democracia, sobre o papel da Igreja, sobre imigração, sobre sua relação com a União Europeia. Mas são os debates de uma nação livre, capaz de decidir seu próprio destino. A história da Polônia nos ensina lições universais, que uma nação não é apenas terra ou fronteiras em um mapa. É uma ideia, é uma cultura, é uma memória compartilhada e uma esperança teimosa. É a língua que se recusa a ser silenciada, a música que se recusa a ser esquecida, a fé que se recusa a ser extinta. É a prova de que mesmo quando tudo parece perdido, quando impérios esmagam, quando tiranos decretam o fim, o espírito humano pode se recusar a aceitar seu próprio extermínio e das cinzas pode sempre, sempre ressurgir. A Polônia desapareceu do mapa por 123 anos. Mas ela nunca desapareceu dos corações de seu povo. E quando a chance veio, ela ressurgiu, mais forte, mais determinada, mais viva do que nunca. Esta é a história da Polônia, a nação que se recusou a morrer.